Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Pouco se fala sobre as raízes mitológicas acerca da história lendária de Caim e Abel. A raiz mitológica deste conto bíblico e também do Alcorão retrata a luta entre pastores e agricultores, povos nômades versus sedentários. Essa história foi contada em diversos relatos durante a história da humanidade. Um exemplo primário está no Egito Antigo. Se você pesquisar acerca do tema do deus Osíris, que foi morto pelo seu irmão Sete. Mais interessante ainda é a observação de um relato sumério. Tablets de argila relatam diversas batalhas e contendas entre agricultores e pastores. Com o início da agricultura, aproximadamente entre 8.000 e 7.000 antes da Era Comum, os povos se estabeleceram em pequenas aglomerações que depois se tornaram povoados, cidadelas e cidades. O homem passou a dominar o cultivo de algumas plantas e a ocupar espaços antes destinados ao pastoreio e à caça. Como os pastores precisavam de espaço e as terras e seus animais invadiam as áreas cultivadas, os conflitos eram constantes e violentos, praticamente inevitáveis. As batalhas parecem ter sido tão sérias que penetraram inclusive na mitologia e no imaginário dos sumérios. Tablets cuneiformes datados de cerca de 2050 antes da Era Comum tratam abertamente sobre este assunto. Eles contam a história, por exemplo, de uma disputa entre os deuses Dumuzi, também conhecido como Tamuz ou Adonis, que era o padroeiro dos pastores, e o deus Enki, que lutavam pelos favores sexuais de sua irmã Inanna, que toma como esposo e favorito o deus dos pastores, Dumuzi. Ora, a Bíblia não fala de uma disputa de Caim e Abel por uma mulher, obviamente. Entretanto, se nós nos remetermos ao apócrifo livro dos Jubileus, irá nos relatar que Caim casou-se com uma de suas irmãs. O nome dela, de acordo com o livro, é Avã, e teve um filho chamado Enoque. Isso teria ocorrido cerca de 196 anos após Deus ter criado Adão. O relato está alinhado com a narrativa bíblica no sentido de que Caim matou Abel, teria partido para a terra de Nod, ao leste do Éden, Gênesis 4,16, levando consigo sua esposa, uma anônima filha de Adão e Eva até então. Lá tiveram um filho e o chamaram de Enoque. O folclore judaico, então, dá vivacidade a essa história no livro dos Jubileus, introduzindo mais personagens para dar um suposto esclarecimento. As origens dos nomes Caim e Abel apontam para a conclusão de que a narrativa é mera lenda, uma metáfora de um tempo, onde Abel é o arquétipo dos pastores e Caim é o arquétipo dos agricultores, construtores, os edificadores. Conforme as explicações do historiador
Mircea Eliade. Os povos antigos trabalhavam o ferro meteórico muito antes de aprenderem a utilizar os minérios ferrosos da superfície. A palavra suméria Anbar, o mais antigo vocábulo indicativo do ferro conhecido, é escrita com os símbolos do céu e do fogo. Textos do século XIV, antes da Era Comum, informam que os reis hititas utilizavam o ferro negro do céu. Posteriormente, com a descoberta das técnicas de fundição, pode-se fundir a magnetita ou a hematita. Como a tecnologia era mais complexa, poucos a dominavam. Mais do que uma arte, era uma técnica que ganhava ares de mística e mágica, algo capaz de mudar a natureza de uma coisa para se fazer armas e utensílios de uso diário. As armas de ferro representaram um grande avanço tecnológico e militar, e os povos que detinham a técnica se tornaram conquistadores. Nas sociedades arcaicas, os ferreiros eram conhecidos como os senhores do fogo e gozavam de grande prestígio ao lado dos xamãs, dos curandeiros e dos feiticeiros, porque eram capazes de transformar a natureza das coisas. Mas o caráter ambivalente do metal, cheio de poderes ao mesmo tempo sagrados e demoníacos, é transmitido aos metalúrgicos e aos ferreiros. Estes gozam de alta estima, mas são também temidos, mantidos à distância ou, em alguns contextos sociais e culturais, até mesmo desprezados. Observe claramente, esta é a situação de Caim, amaldiçoado. Ele se torna um construtor de cidades, como descrito em Gênesis capítulo 4, verso 17. Lembre-se de que a sociedade dita dos hebreus era pastoril e, como tal, o seu Deus, daí a repulsa à cidade, porque nela se juntam os pecados e os pecadores da humanidade, como na história de Sodoma e Gomorra. Está compreendendo bem? Quando é retirado o véu lendário e mitológico, ou seja, Sodoma e Gomorra como uma cidade descendente dos construtores, descendente de a geração bíblica lendária de Caim. Tubal-Caim se torna o pai de todos os laminadores em cobre e ferro. Gênesis 4, 22. O primeiro assassinato é, portanto, cometido por aquele que, de alguma forma, encarna o símbolo da tecnologia e da civilização urbana. Implicitamente, todas as técnicas são suspeitas de magia. Essa passagem na história da humanidade de uma sociedade formada por povos nômades, caçadores e coletores, para uma sociedade mais urbana, sedentária e agrícola, foi um grande avanço no modo de vida do homem. A transição, todavia, não ocorreu de forma pacífica, uniforme e entre todos os povos. Terras antes utilizadas para a caça e o pastoreio, que demanda grandes extensões de pasto para as ovelhas, animal típico do Oriente e um dos primeiros a serem domesticados, foram tomadas pelas cidades e pelos campos agrícolas. Tecnologias como a cerâmica, o arco, a confecção de cordas, redes e anzóis e a construção de barcos avançaram. O desenvolvimento da agricultura e o domínio de técnicas de cultivo propiciaram uma expansão populacional. Pessoas saíram do campo e das pequenas vilas e foram para as cidades, que se tornaram o centro da vida. Foi notável o crescimento de cidades no Egito e na Suméria.
Para populações que se tornaram tecnologicamente mais atrasadas, a cidade, com a sua vida mais agitada, violenta, impulsionada pelo comércio, era um grande contraste com a vida mais pacata do campo, na qual o homem, de maneira mais acentuada, dependia da natureza para sobreviver. Os reflexos dessa rejeição à cidade, à tecnologia e ao conhecimento estão na proibição de acesso ao homem ao fruto do conhecimento do bem e do mal. Na lenda da destruição de Sodoma e Gomorra, no fato de que o primeiro homicida, Caim, foi o primeiro a construir uma cidade, de que os seus descendentes inventaram as artes e fabricavam ferramentas de ferro e bronze. Na destruição da Torre de Babel, que é na verdade um zigurat, ou seja, uma edificação alta usada pelos povos da Mesopotâmia como templo e lugar de observação dos astros, com o zigurat o homem se aproximava dos deuses. Para os ditos hebreus, era o exemplo supremo da arrogância pagã, motivado unicamente pelo desejo de engrandecimento pessoal da própria figura do homem. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.